Oi, gente. Meu nome é Ana. Eu tenho 25 anos e uma bebê de apenas 3 meses. E há alguns dias, o meu marido chegou em casa com a notícia de que precisaríamos fazer uma viagem até os Estados Unidos. Eu entrei em pânico, é claro, pois a nossa filha é muito novinha. Eu não conseguiria não ir, pois eu receberia uma premiação do meu trabalho. Então, nós resolvemos contratar uma babá para nos ajudar. A única coisa que me incomodava era o fato da viagem ser muito longa, e eu não sabia como a Sofia reagiria a tudo aquilo. Antes de viajar, levaria o bebê ao pediatra. A médica nos informou que não era indicado uma viagem tão longa com ela tão novinha, que era melhor esperar até ela completar uns 6 meses. Mas eu não tinha todo esse tempo. Ela falou sobre os riscos que ocorreria e me explicou também quais seriam as precauções que eu deveria tomar. Eu já estava um pouco arrependida de ir para essa viagem, mas eu não tinha como voltar atrás. As passagens estavam compradas e o hotel reservado. Conversei com a minha mãe e pensei na possibilidade de deixar a neném com ela. Fazer uma viagem de menos dias, sabe? Mas eu não sei se eu ficaria tranquila estando tão longe da minha filha. Meu marido até pensou em levar a minha mãe junto, mas a babá já estava indo. Minha sogra também estava preocupada. Ela não achava aquilo seguro. Eu estava em pânico, sério. Será que as coisas seriam tão difíceis para nós ou a Sofia ficaria bem, boazinha durante o trajeto? Mas eu comecei a trocar os pensamentos na minha cabeça e entendi que não seria tão ruim assim. Outras mães já tinham feito aquilo. Eu arrumei primeiro as coisas dela, para ter certeza de que eu não esqueceria nada, inclusive remédios que a médica havia me passado. Tudo pronto. Agora era ir para o aeroporto e voar rumo aos Estados Unidos. Para a babá seria a primeira viagem internacional. Ela estava super animada. Só preocupada um pouco porque ela não falava nada do idioma. Mas eu também não falava muito, então nós combinamos de ficar bem perto do meu marido. Nós ficamos imaginando as duas perdidas em Nova York, sem saber falar nada, sabe? Mas rimos muito. Era melhor comprarmos um dicionário. Claro que não aconteceria nada. Era apenas para espantar a ansiedade e o medo que eu estava sentindo. Então fomos para o aeroporto. Entramos na aeronave e no meio da viagem a Sofia começou a chorar. Quando eu peguei nela, eu percebi que ela estava quentinha e aí eu já fiquei muito preocupada. Eu tirei a temperatura e ela estava começando a ter febre. A aeromoça me contou que tinha uma pediatra no avião e que ela se propôs a ajudar a minha pequena. E após examiná-la, ela me disse que estava tudo bem. As comissárias de bordo vieram me trazer um chá. Elas perceberam o quanto eu estava preocupada. Me encostei na poltrona e peguei no sono. Eu acordei com a Sofia resmungando. Minha bonequinha estava bem. Então eu peguei ela no colo, amamentei e ela ficou bem quietinha. Por um bom tempo acordada. O meu marido estava com a fisionomia de preocupado, sabe? Nós conversamos bastante. E ele disse que o serviço não andava muito bem. Chegou a pensar que seria dispensado. Mas eu pedi que ele não se preocupasse, que logo ele estaria empregado novamente, caso isso acontecesse. Logo a Sofia acordou gritando. Dessa vez, foi um susto tremendo. E a doutora Milena veio correndo, pegou ela nos braços e viu que ela estava ardendo em febre. Logo descobriu que ela estava com dor de ouvido. E logo ela se acalmou e voltou a dormir. Assim que o avião pousou, a Sofia acordou. Mas dessa vez, ela estava muito bem. Então nós fomos rapidamente para o hotel para descansarmos, pois na noite seguinte já seria a premiação. E eu estava rezando para que a bebê ficasse bem, pois a babá não daria conta dela sozinha. No hotel, eu liguei para minha mãe e contei o que estava acontecendo. Eu chorei bastante. Precisava colocar para fora a angústia que eu tinha passado dentro do avião. A minha mãe ficou mega preocupada. Mas aí meu marido pegou o telefone e acalmou-a. Falou que já estava tudo bem e que a Sofia não estava mais com dor de ouvido. Não demorou muito e ela começou a chorar novamente. Meu marido ligou na recepção do hotel e pediu que um médico viesse vê-la. Ele falou que era normal o que ela estava sentindo. Ela só precisava descansar da viagem. Ele fez uma massagem nela e ela logo dormiu. No dia seguinte, estava tudo bem e eu precisava ir para a festa. Então eu falei para Célia, para a babá, que se ela precisasse de qualquer coisa, ela poderia me ligar, pois o meu celular ficaria o tempo todo na minha mão. A festa foi linda, mas eu não consegui ficar tranquila, sabe? Eu estava preocupada com a neném. Mas assim que chegamos, a babá nos contou que ela dormiu o tempo inteiro. Só acordou para uma mamadeira. Nós ficamos uma semana em Nova York. O meu marido acabou recebendo uma proposta de emprego e estava super animado. Seria um sonho morar naquele país.
Só estava pensando como seria nossa vida longe dos nossos pais. Nós aproveitamos a viagem para visitar alguns pontos turísticos. Foi uma viagem maravilhosa. Nós fomos até a Disney. Era o sonho da Célia, conhecer o Mickey. Nunca vou esquecer os olhos dela quando entramos no parque. Ela parecia uma criança de 5 anos, toda encantada com tudo que via. Eu fiquei muito feliz em proporcionar aquilo a ela, sabe? Mas ela era especial, tinha me ajudado demais. 2 dias antes de irmos embora, meu marido teve uma reunião na empresa dele. Eles deram um prazo de 20 dias para ele começar a trabalhar. De um lado era bom, mas para o outro eu fiquei apavorada, pois seriam mais 3 viagens com a bebê. Pedi que ele confirmasse com a empresa se seria possível a babá vir com a gente. Era a única exigência que eu tinha. Eles concordaram e eu agradeci muito. A babá adorou a ideia de morar com a gente, pois ela já tinha se apegado à nossa filha. E eu também gostava muito dela. Tanto que o meu marido contratou um professor particular para ensinar o inglês tanto para ela quanto para mim. Agora era hora de voltar e arrumar as nossas coisas. Minha cabeça estava a 1000 por hora, muitos pensamentos ao mesmo tempo. Então, nós arrumamos tudo e fomos para o aeroporto. Eu nem sabia como a minha mãe reagiria com aquela notícia, pois a minha filha era a primeira neta e ela ficaria longe dela. Eu entrei no avião e o medo tomou conta de mim, pois algo me dizia que a bebê me daria trabalho, e não deu outra. Com apenas 2 horas de voo, ela começou a chorar novamente, e agora sem parar. Eu não sabia mais o que fazer, e dessa vez não tinha nenhuma médica para ajudar. Nós demos o remedinho de cólica e depois o do ouvido, e nada fazia com que ela parasse de chorar. Era como se ela tivesse com alguma coisa incomodando, então eu resolvi tirar a roupinha dela. Foi mágico. Assim que eu tirei, ela se acalmou. Eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Acho que alguma peça estava incomodando, sabe? Alguma etiqueta. Então eu coloquei uma roupinha mais leve e ela dormiu. Não por muito tempo, mas quando eu fui amamentar, ela chorou e eu imaginei que fosse o ouvido novamente. Mas aí eu já tinha pingado o remédio. Eu olhava para os lados e parecia que os passageiros estavam incomodados com o choro dela. Mas muitos se ofereceram para ajudar. Porém, não tinha o que fazer. Até uma comissária de bordo teve a brilhante ideia de colocar fraldinha quente na barriguinha dela. Talvez fosse cólica. A ideia era fantástica, mas não funcionou. E para ajudar, o piloto avisou que tinha turbulência. Não faltava mais nada naquela viagem. Eu estava mega nervosa e sem saber o que eu iria fazer. Eu queria ter uma varinha mágica e resolver todos os problemas naquela mesma hora. Só que eu não tinha. A solução era me acalmar. Para ajudar, eu estava com cólica também. Eu precisava ir ao banheiro urgente, mas não queria deixar a bebê chorando. A Célia pediu para eu ir e para eu me acalmar também. Eu estava muito nervosa e a bebê estava sentindo tudo aquilo. Antes de eu ir, eu resolvi trocar a fralda dela. Ela tinha feito bastante cocô. Acho que o problema era realmente cólica. Eu corri para o banheiro e percebi que alguma coisa não estava bem. Eu comecei a suar frio e estava com ânsia de vômito. Quando eu voltei para o meu lugar, o meu marido me falou que eu estava pálida. Eu contei que eu não estava me sentindo muito bem, mas eu não sabia a causa. Eu resolvi dar mais umas gotinhas de remédio para ela. E logo ela adormeceu. Eu não podia acreditar. Enfim, um silêncio. Acho que todos os passageiros agradeceram também, pois nem eu estava mais aguentando o choro da neném. De repente começou a turbulência, mas em poucos minutos ela passou. Eu peguei a Sofia e pedi que a Célia descansasse um pouco. O Marcos e eu cuidaríamos da nossa filha, pois ela estava precisando dormir. Ela sorriu e agradeceu. O Marcos preferiu ficar com ela, pois eu não estava nada bem. A todo momento eu tinha uma sensação que ia vomitar. Mas eu acho que eu estava assim porque eu estava nervosa com o choro da Sofia. Eu tinha ficado bastante nervosa com aquela situação. Tudo o que eu queria era que aquela viagem chegasse ao fim. Agora estava faltando pouco. Apenas mais 2 horas de voo e eu rezando para que a neném não acordasse. Afinal, ela também precisava daquele descanso. A coitadinha tinha chorado demais. Nem percebi e também quase dormi. Acordei com o piloto informando sobre a aterrissagem. Eu pedi desculpa para o Marcos. Afinal, ele ficou com a bebê o tempo inteiro. E com certeza ele estava com os braços doendo. Nós saímos do avião e eu nem acreditei que tinha passado aquele pesadelo. Até que, enfim, chegamos em casa para descansar. E eu pedi para Célia que fosse para a casa dela para conversar com a família e passar o fim de semana com eles. Nos veríamos na segunda. Contamos as novidades para os nossos pais. E decidimos que o Marcos iria primeiro, pois eu ia esperar a nenê fazer 6 meses para irmos.
Assim, não passaríamos por todo aquele sufoco novamente. Mas durante esses 20 dias que eu poderia ficar no Brasil, ele curtiu bastante a nossa pequena. Afinal, seriam quase 2 meses longe dela. Mas passaria rápido e logo nós estaríamos todos juntos novamente. O tempo passou voando e já é hora de irmos encontrar o papai. Animação total. Dessa vez, eu tenho 3 ajudantes, a babá, minha mãe e minha sogra. Todos estão dispostos a nos ajudar nesse novo recomeço.